Olá, pessoal, tudo bem? Professora Vivian Cristina, sejam muito bem-vindos à nossa revisão de direitos humanos para as provas de delegado da Polícia Civil do Paraná e do Pará. E nós temos aí, né, um benefício, já que os editais trouxeram a mesma matéria nos dois concursos, então essa revisão vai nos servir para as duas provas. Sabemos aí que existe toda uma controvérsia sobre a realização dessas provas nas datas previstas, mas eu penso, acho muito imprudente, mas penso que é melhor nos prepararmos, né? Tem tanta gente que está aí estudando há tanto tempo, se tem condições de fazer a prova e tomando todos os cuidados necessários, faça, não contem com anulação de prova, é o que eu penso, né? Nós sabemos que tudo pode acontecer, o ideal seria que chegassem a um consenso com antecedência, para vocês não ficarem tão ansiosos. Isso é péssimo, né? Afeta o emocional de vocês. Então, tentem manter a tranquilidade, o equilíbrio. Quem tomou as decisões, quem pode ou não pode ir, tente ficar tranquilo com isso e vamos ver aí o que pode ser conseguido, talvez, no judiciário, né? Temos várias ações aí em trâmite, vamos ver se vai mudar alguma coisa, mas vamos manter a calma, vamos manter a fé, a confiança. Eu sempre penso que, por mais que no momento a gente não entenda, as coisas sempre acontecem como devem acontecer. Então, não é fácil ouvir isso quando nós estamos passando pela situação, não é? Dá vontade até de bater em quem fala isso. Então, pensem aí alguma forma de deixá-los tranquilos, porque essa agitação, além de não ajudar em nada, ela prejudica em muito o estudo, a preparação de vocês. Então, tranquilidade. Vamos, por um momento, pensar que está tudo bem, que vai dar tudo certo e nos concentrar aqui na nossa matéria de direitos humanos, tá bom? Vou passar com vocês por todos os tópicos do edital, abordando aqueles aspectos mais importantes que costumam cair com maior frequência, mostrar algumas questões, reforçar aquilo que eu penso que deve ser lido, que é mais importante. E aí eu preparei aqui um arquivo que vai servir como base, um texto de apoio para nos guiar nessa revisão. Quem já tem a apostila são tópicos da própria apostila. Quem não tem, fica aí, né, uma ajudinha nessa reta final para saber o que ler, aquilo que eu considero mais importante. Em todos esses anos, já são aí quase 15 anos acompanhando os alunos nessa preparação para concursos com a disciplina de Direitos Humanos. Então, já aproveito para agradecer a confiança e que você dedique aí o seu tempo a estudar comigo essa disciplina. Vou fazer o meu melhor e espero que seja suficiente para você gabaritar a prova de direitos humanos, tá? Então, que Deus me ilumine aqui nos pontos que eu vou abordar, né, para a gente conseguir acertar aí o maior número de questões possíveis nas duas provas. E eu vou projetar aqui o texto e passando pelos tópicos com vocês, tá? Que eu acho que aí fica mais fácil para vocês acompanharem. Então, primeira coisa, se você vai assistir a revisão, o meu conselho é imprima o material ou assista pelo celular e acompanhe com o material pelo computador. Eu acho que é bom acompanhar alguma coisa porque você mantém o foco, a concentração. Imprimir eu gosto porque a parte de fazer anotações, de ter um material para leitura e revisão nessa última semana. Então, fica aí a dica para quem achar que vai ajudar, faça assim. Se não, se você já leu, quer só ouvir a revisão, vamos lá. Vou projetar aqui o material que eu preparei para vocês, tá bom? Então, isso vai estar aí disponível, né? Encaminho no e-mail para vocês, junto com o link para as nossas aulas. E nós vamos começar, então, o nosso aulão de revisão. Nós vamos começar com a teoria geral dos direitos humanos, as noções gerais sobre direitos humanos. E não podia ser diferente, né? Comecemos pelo próprio conceito. Então, nós estamos falando aqui de um conjunto de normas previstas em textos internacionais, são normas internacionais de proteção dos nossos direitos.
O conjunto desses direitos é basicamente o mesmo dos nossos direitos fundamentais, mas a grande diferença é o âmbito de aplicação, porque os direitos fundamentais estão previstos em normas internas, enquanto os direitos humanos estão previstos em normas internacionais. Então, coloquei aqui um conceito interessante do André de Carvalho Ramos. Consiste em um conjunto de direitos essenciais a uma vida digna. As necessidades humanas variam e, de acordo com o contexto histórico de uma época, novas demandas sociais são traduzidas juridicamente e inseridas na lista dos direitos humanos. Então, é um rol aberto, meramente exemplificativo. Vamos nos lembrar que a fonte aqui são os documentos internacionais. Sempre podemos ganhar novos direitos. O objetivo é resguardar aquele que é o grande fundamento dos direitos humanos, que é a dignidade da pessoa humana. Então, esse conceito do André é bem completo. E o Valério Mazzuoli, que é um autor muito utilizado em provas, nos lembra que existe uma íntima ligação da proteção de direitos humanos com o próprio direito internacional público. Claro, nós estamos falando de normas internacionais de proteção. Então, é sempre bom lembrar, por mais que alguns autores critiquem, em provas objetivas vocês vão dizer que direitos humanos, a expressão direitos humanos, não pode ser considerada sinônima da expressão direitos fundamentais. São ramos não, né? São expressões distintas, já que os direitos fundamentais são previstos em normas internas, enquanto os direitos humanos são previstos em normas internacionais. Então, esqueçam críticas na prova objetiva, porque é isso que a banca quer que vocês marquem, tá? Aí eu coloquei um esqueminha aqui para lembrá-los que os nossos direitos, se previstos na ordem interna, no ordenamento jurídico de cada país, quando é assim, nós temos direitos fundamentais. Estão previstos em tratados internacionais ou em documentos que, ainda que não sejam tratados, sejam recomendações, sejam declarações, direitos humanos, né? Então, a ordem interna, cada estado vai cuidar dos seus direitos fundamentais, enquanto a sociedade internacional vai criar normas internacionais de proteção de direitos humanos. A nossa Constituição utiliza essa técnica. Se vocês olharem lá no capítulo 2 da Constituição, nós temos direitos fundamentais, né? E aí vem do artigo 5º ao 17, todos os nossos direitos fundamentais previstos na Constituição. Mas se vocês olharem lá no artigo 4º, que traz os princípios que nos regem nas relações internacionais, vocês vão perceber que o princípio é da prevalência dos direitos humanos. Por quê? Aqui a Constituição está fazendo menção a um cenário internacional. Então, sempre que nos referirmos às normas que são provenientes desse cenário internacional, nós vamos falar de direitos humanos. Se são os direitos previstos na nossa Constituição, na legislação interna, são direitos fundamentais. Essas são as duas expressões mais importantes. Algumas outras podem aparecer, eu até coloquei aqui para vocês alguns exemplos, tá? Não vou falar de todas elas, mas leiam. E dentre elas, o que eu considero mais importante são direitos naturais ou direitos do homem, que nos remetem a direitos não escritos, não positivados. Hoje é extremamente difícil encontrar direitos que não tenham sido escritos ou positivados, então essa expressão ou essas expressões são consideradas como ultrapassadas, tá? Pelo caráter histórico e a ideia de positivação dos direitos humanos, mas pode aparecer aí direito natural, direito do homem, são essas expressões mais antigas, e algumas expressões que os europeus utilizam, mas que não são boas porque são restritivas, porque elas nos lembram principalmente os direitos de primeira geração, tá? Como, por exemplo, direitos individuais, liberdades públicas, direitos públicos subjetivos, são expressões excludentes porque elas nos remetem, em regra, a direitos de liberdade. E os direitos humanos são formados por direitos de liberdade, de igualdade, de fraternidade, né? Por todas as gerações ou dimensões, como nós vamos ver daqui a pouco. Então, a principal distinção entre direitos humanos e direitos fundamentais.
Tá certo, professora, mas qual expressão é mais ampla, então? Direitos humanos ou direitos fundamentais? Gente, a expressão direitos humanos é mais ampla e aqui essa análise é em termos territoriais, tá? Direitos humanos são mais amplos que direitos fundamentais porque os direitos humanos se aplicam na seara internacional, enquanto os direitos fundamentais são restritos ao ordenamento jurídico de cada país. Então, nesses termos, nós podemos afirmar que os direitos humanos têm maior amplitude que os direitos fundamentais. Aqui no Brasil, os nossos direitos fundamentais só valem no território brasileiro, não é? A jurisdição brasileira é exercida no seu território, em regra. Já os direitos humanos, direitos previstos em tratados da ONU, por exemplo, se aplicam em todos os países que reconhecem aqueles tratados. Então, eu tenho centenas de países nos quais aqueles direitos são aplicados. E isso confere, obviamente, maior amplitude aos direitos humanos. Lembrem-se que é uma análise meramente territorial, tá? E qual o grande fundamento dos direitos humanos? Gente, o fundamento dos direitos humanos é um só, e é a dignidade humana. Como que eu sei isso? Nós vamos ver que está previsto no preâmbulo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Tivemos discussões filosóficas para definir qual seria o fundamento, e os países chegaram à conclusão, no pós-Segunda Guerra, que o grande fundamento dos direitos humanos é a dignidade humana. Acabou a discussão. Então, lembre-se que o fundamento é um só, coincide com um fundamento da nossa República, que está lá no artigo 1º da Constituição. Então, existe questão nesse sentido. A dignidade da pessoa humana é o fundamento dos direitos humanos e também é um fundamento da República no Brasil, correto. Então, para os direitos humanos, está na DUDH, no preâmbulo, e aqui no Brasil, vocês já conhecem, está no artigo 1º da nossa Constituição, a dignidade é um fundamento da República. Então, dignidade não é um direito humano, é muito mais que isso. É o fundamento, é o núcleo fundamental de todos os direitos. Se você procurar no núcleo de todo o direito, seja humano ou fundamental, está lá a dignidade. Como que eu sei se um direito é violado? Eu verifico se houve violação da dignidade. Então, se a nossa dignidade é violada, houve violação de direitos humanos ou violação de direitos fundamentais, certo? Temos um tópico no edital, que é o da fundamentação filosófica, e aí o André de Carvalho Ramos ele faz uma síntese das principais teorias, ressalta a dificuldade que é estabelecer, né, uma fundamentação filosófica para os direitos humanos. Tanto é que existe uma primeira corrente que nega, são os negacionistas, eles negam que seja possível uma fundamentação filosófica dos direitos humanos, porque eles vão dizer que nós partimos de valores morais, né? Nós não temos como justificar racionalmente sentimentos que são subjetivos. Então, segundo os negacionistas, não seria possível uma fundamentação dos direitos humanos. Para os que defendem que é possível sim a fundamentação filosófica, nós temos duas correntes principais, a naturalista ou justnaturalista e a positivista. A corrente naturalista ou justnaturalista, ela é subdividida. Cuidado com isso, tá? Então, o nome já nos ajuda, né? Ela sustenta que o fundamento filosófico dos direitos humanos é proveniente dos direitos naturais, que são aqueles direitos inerentes ao ser humano, nós já nascemos com esses direitos, e esses direitos naturais poderiam ter origem divina, e aí nós temos o grande representante, que é o São Tomás de Aquino, filósofo da Igreja Católica, né? Ele nos diz que as leis divinas elas nos chegam através da lei natural, o que permite ao homem conhecer os mandamentos divinos, então a origem divina. E depois nós tivemos autores como Hugo Grossio e os filósofos do iluminismo, os pensadores iluministas, que defendem uma origem diferente. Eles vão dizer, não tem origem divina, tem uma origem racional. Então, a corrente justnaturalista se divide em justnaturalista de origem divina e de origem racional, tá? Então, cuidado com isso em provas.
o grande representante da justnaturalista de origem divina, São Tomás de Aquino, e de origem racional nós temos autores como Hugo Grocio, Rousseau, Montesquieu, John Locke. Lembrem-se dos iluministas, dos precursores aí do movimento do iluminismo, que já usam a razão, né, como um grande fundamento. O justnaturalismo passa a ser criticado porque esses direitos que, segundo os autores, nascem com os indivíduos, eles eram frequentemente violados pelo próprio Estado, não é? O Estado era o grande vilão, o maior inimigo dos indivíduos. Então, surge uma nova corrente para dizer o seguinte: não, se a gente quer que os nossos direitos sejam respeitados, nós temos que ter a positivação desses direitos. Então, a fundamentação filosófica dos direitos está na sua positivação, na sua previsão em uma lei escrita. E adotando aí a teoria do ordenamento jurídico de Norberto Bobbio, ou a ideia da pirâmide normativa de Hans Kelsen, nós temos lá no topo da pirâmide a Constituição, que vai trazer aí, vai ser o grande fundamento de validade de todas as outras normas. Então, é dali que as normas retiram o seu fundamento de validade, né? Da própria Constituição ou de uma ideia de Constituição, como nos diz Hans Kelsen. Então, os positivistas, eles defendem que não adianta termos só direitos naturais, esses direitos precisam estar escritos, assegurados, que é assim que nós vamos conseguir concretizar, fazer com que eles sejam respeitados pelo próprio Estado. Não é? Porque com essa ideia de direitos naturais, nós tínhamos aí governantes que se sobrepunham a esses direitos, eles não respeitavam a lei, não existia essa ideia da força jurídica proveniente de uma Constituição. Isso vem do século XVIII, com o modelo de Estado liberal, né? A necessidade de um Estado democrático, regido por leis, o império das leis. Então, vejam como tudo faz sentido. A gente sai de um regime absolutista, em que uma pessoa aí tinha todo o poder, inclusive estava acima das próprias leis, não era regido pelas leis, né? Então, era um total arbítrio e o poder absoluto dos governantes, e nós passamos, com a queda do antigo regime, a um Estado que é regido por leis, é o Estado de Direito. Nós temos o império das leis no Estado liberal. E aí, nesse contexto, surgem as primeiras constituições, aí vem Estados Unidos, França, e os nossos direitos de primeira geração, que a gente vai falar daqui a pouco, mas vou só fazendo esses chamados para vocês fazerem links na matéria, porque fica muito mais fácil pensar e compreender quando a gente faz isso, tá? Enxerguem a matéria como um todo. Vou falar aqui igual o Norberto Bobbio, né? Eu não posso estudar de forma isolada, eu tenho que buscar essa conexão não só dentro da própria matéria, mas com outros ramos do direito, porque fica muito mais rico, muito mais legal e interessante a gente estudar dessa forma, tá? E aí nós percebemos que existia um conflito, né, entre os justnaturalistas e os positivistas. Os positivistas criam a sua corrente criticando o justnaturalismo, mas depois vem uma crítica ao próprio positivismo, principalmente depois dos regimes totalitários, porque o que os autores nos chamam a atenção? Ora, a lei não é suficiente. Vejam todas as atrocidades que aconteceram aí com base na lei. Então, só o direito não basta, nós também precisamos de valores éticos, morais, porque o direito ele pode ser complementado por outras ciências, por outros valores. Isso não o enfraquece, ao contrário, isso enriquece o direito, isso vem somar, não é? E aí surge uma corrente mais nova, que o André de Carvalho Ramos menciona e que é muito interessante. Não é todo livro que vocês encontram, né? Então, eu quis colocar aqui que é a ideia de uma fundamentação moral dos direitos humanos. Um dos grandes representantes é o jurista norte-americano Ronald Dworkin, grande jurista. Vocês devem se lembrar dele lá no direito constitucional, quando ele faz o estudo aí, a diferença entre regras e princípios, ressaltando a importância dos princípios, né? Para dizer que as normas jurídicas não são só regras, elas também são formadas por princípios. E
e os princípios são abertos, têm um conteúdo aberto, podem ser flexibilizados, e por isso que eles é que nos ajudam na solução do que o Ronald Dworkin chama de hard cases, os casos difíceis. Quantas vezes nós não encontramos uma solução nas regras? Nós temos que procurar nos princípios. O STF faz isso a todo momento e as cortes internacionais também o fazem. Então, o Ronald Dworkin vem dizer que o conceito desses direitos morais consiste no conjunto de direitos subjetivos originados diretamente de valores contidos em princípios, independentemente da existência de prévias regras postas. Então, vejam que interessante. O Ronald Dworkin nos diz: o positivismo não tem que entrar em conflito com o justnaturalismo. Eles têm que andar juntos, eles se complementam. O direito é formado por regras postas, positivadas, e também por princípios que muitas vezes não estão escritos, são implícitos, mas são eles que trazem esses valores éticos, morais, que são tão necessários, que complementam o nosso ordenamento, que tem papel relevantíssimo na interpretação e aplicação do direito. Né? Então, essa seria a fundamentação filosófica moral trazida por Ronald Dworkin. Tá? Então, negacionistas, justnaturalistas de origem divina e de origem racional, positivistas e, mais recentemente, fundamentação moral dos direitos humanos. Eu coloco aqui para vocês, gente, no tópico número 4, as características dos direitos humanos, e às vezes os alunos me questionam, né, professora, isso nem está previsto no edital. É verdade, mas a banca, ela pressupõe que você já sabe isso, inclusive porque as características são muito parecidas com as dos direitos fundamentais, então pode cair em direitos humanos ou em direito constitucional, tem que saber, as bancas cobram, tá? Mesmo que não esteja escrito características, não vá para a prova sem saber o significado de cada uma delas. E é simples, não tem nada complicado, mas só cuidado para não confundir uma com a outra. Então, vamos lá. E aqui eu coloquei segundo o Mazzuoli, que é um autor que vem sendo muito cobrado nas provas de direitos humanos, tá? Primeira característica, historicidade. Qual que é a ideia de historicidade? Os direitos humanos não surgiram todos de uma vez, não surgiram de uma hora para outra. Nós tivemos um longo processo de luta, de afirmação histórica. Esses direitos foram conquistados, muito sangue foi derramado até que a gente conseguisse chegar a esse conjunto de direitos. Então, essa é a ideia da historicidade, que está relacionada à própria ideia de gerações ou dimensões de direitos humanos. Universalidade. Esses direitos são universais. Então, eles são assegurados a todas as pessoas de forma ampla, universal. Basta ser pessoa para ser titular de direitos humanos. Não se exige qualquer requisito, não pode ser exigido nenhum requisito para que eu seja titular dos direitos humanos. Essa é a característica da universalidade. É com base nisso que a ONU tenta criar um sistema global de proteção de direitos humanos, né? Já que são valores tão importantes que devem ser resguardados a todas as pessoas, em todos os lugares. Essencialidade. Eu tenho aqui direitos pelo seu conteúdo material, eles são importantíssimos, né? Então, eles merecem um destaque pelo seu conteúdo material, e isso tem que se refletir no aspecto formal, eles têm que ter uma posição de superioridade normativa, e tanto o Estado quanto particulares têm que respeitar esses nossos direitos, porque eles são essenciais. Irrenunciabilidade. Nós não podemos renunciar totalmente, não podemos abrir mão para sempre de um direito. Mas lembrem-se que, principalmente no caso dos direitos fundamentais, é possível uma renúncia parcial e temporária desses direitos. É só vocês se lembrarem do famoso Big Brother, né? Os participantes têm que renunciar temporariamente a alguns direitos para participar do programa. Então, essa renúncia parcial e temporária se admite. O que eu não posso é abrir mão para sempre de um direito, né? Então, eu nunca mais vou querer a minha privacidade. Impossível, isso não teria qualquer valor, porque apesar de ser um direito seu, você não tem a possibilidade de renunciar à proteção desse direito. Essa é a ideia de renunciabilidade, que está ligada à própria ideia de inalienabilidade.
Já que esses direitos não têm conteúdo, não têm valor econômico, eu não posso vender, alienar, transferir direitos humanos. Eles são inalienáveis. Inexaurabilidade. Esses direitos não se esgotam com aquilo que está na lei, são direitos que vão surgindo com a própria evolução da sociedade, né? Daí a ideia de um rol aberto, taxativo. Na Constituição isso fica muito claro, o nosso artigo 5º, parágrafo 2º, traz a nossa cláusula de abertura constitucional. O que a Constituição nos diz? Os nossos direitos fundamentais não se esgotam no artigo 5º, nós podemos ganhar outros provenientes de tratados internacionais que o Brasil ratificar, né? Então, a ideia para os direitos humanos é a mesma. Nós podemos sempre ter novos tratados protegendo novos direitos. Então, essa é a ideia de inexaurabilidade dos direitos humanos. Imprescritibilidade. Nós não temos prazo previsto para o exercício desse direito. Eles não deixam de valer com o passar do tempo. Eles são imprescritíveis. Uma ideia simples, né? Que vocês já conhecem de outros ramos do direito. E vedação ao retrocesso, princípio de proibição do retrocesso. Nós estamos falando aqui de um princípio muito típico dos direitos humanos, que é a ideia, o nome também ajuda, não podemos retroceder, só podemos progredir. Então, tudo que já foi alcançado, todas as conquistas, todas as realizações legislativas, as políticas públicas, elas devem ser mantidas ou melhoradas. Então, a proteção de um direito, ela tem que ser sempre ampliada, ela não pode ser reduzida, porque se eu reduzir, eu estou retrocedendo, e isso é proibido, né? Então, tanto no âmbito interno quanto no âmbito internacional, o país tem que buscar proteger sempre mais, nunca menos. E aí nós temos um outro nome que pode ser usado aqui, que é a proibição do efeito cliquet, que é uma expressão utilizada pelos franceses. Quem quiser anotar aí, proibição do efeito cliquet. Pode aparecer assim para vocês na prova, né? Então, é a ideia de manter um nível de realização legislativa, um nível de efetivação de políticas públicas. Se o país já resguarda o direito em determinada medida, ele não pode piorar, ele só pode melhorar, progredir. O retrocesso é proibido, tanto interna quanto internacionalmente, tá? Então, esse princípio ele é muito importante aqui no nosso estudo na proteção dos direitos humanos. E aí, alguns autores trazem o que eles chamam de características modernas dos direitos humanos. Se aparecer em prova, vocês já sabem que são consideradas, né, características contemporâneas, o termo melhor é contemporâneas dos direitos humanos, a indivisibilidade, a interdependência e a interrelacionariedade. Esses direitos formam um todo indivisível, interdependente, que está conectado. Um direito não se concretiza sem o outro. Um exemplo para isso ficar fácil. Vamos pegar um direito de cada dimensão, tá? Direito à vida é de primeira geração. Para o meu direito à vida ser assegurado, eu preciso ter a proteção do meu direito à saúde, né? Para garantir minha vida. Para eu ter direito à vida e à saúde protegidos pelo Estado, eu preciso de um direito ao meio ambiente sadio. Sem um meio ambiente sadio, nós não temos vida e nem saúde. Então, percebam que eles dependem uns dos outros, né? Não dá para estudar esses direitos, por mais que a gente faça essa divisão em gerações ou dimensões, essa divisão é meramente didática, só para vocês entenderem a afirmação histórica, mas eles formam um todo indivisível. Lembrem-se disso, as bancas adoram perguntar sobre essa indivisibilidade, o fato de termos tratados para cuidar dos direitos civis e outro para cuidar dos direitos sociais, econômicos e culturais, não significa que os direitos são divisíveis, nunca. Então, eles são sempre indivisíveis, interdependentes, interrelacionados. Isso é chamado por alguns autores de características contemporâneas dos direitos humanos.
E coloquei também aquilo que o André de Carvalho Ramos chama de marcas distintivas dos direitos humanos. A gente já falou aqui em outros termos, mas não custa reforçar. Universalidade, porque são direitos de todos. Essencialidade, são valores essenciais que têm que ser protegidos pelo Estado e pelos particulares. Superioridade normativa ou preferenciabilidade, essa posição de destaque em relação às outras normas. E reciprocidade, então todos devem se sujeitar às normas de proteção dos direitos humanos, não só Estado, mas também particulares. Então, esses direitos incidem nas relações indivíduo-Estado e também indivíduo-indivíduo, nas relações entre particulares. Não é? Se houver violação, mesmo que seja uma relação privada, nós vamos ver que o Estado pode ser responsabilizado na seara internacional. Então, não importa quem violou aquela norma internacional de proteção. Se houve violação, isso pode gerar a responsabilização, a sanção do Estado, tá? Um termo diferente que pode aparecer aí na prova para vocês, o que é a gramática dos direitos humanos. Nós já conhecemos a gramática quando estudamos a língua portuguesa, né? O conjunto de normas referentes ao estudo da língua portuguesa. E aqui o Mazzuoli diz que existe também uma gramática dos direitos humanos, que é justamente buscar o conhecimento, estudar essas normas internacionais de proteção, para buscar sempre a melhor solução no caso concreto. Né? Então, todos nós devemos buscar isso para criar uma cultura de direitos humanos. Então, nós temos que conhecer essas normas, nós temos que conhecer a organização dessas normas no sistema internacional, então, um sistema global, universal, que é o da ONU, junto com sistemas regionais de proteção, que são o europeu, o americano, o africano. Eu tenho que ter uma noção de tudo isso, para quando eu buscar a solução para um caso concreto, eu não pensar só no direito interno. Nós temos que nos lembrar que estamos inseridos no cenário internacional e essa interpretação conforme os direitos humanos é absolutamente necessária para eu garantir, né, a melhor solução possível. Então, eu devo fazer uma interpretação conforme as normas de proteção de direitos humanos, buscando sempre a norma mais protetiva, mais favorável à pessoa. Gente, aqui houve uma completa mudança de parâmetro, porque antes, nas relações internacionais, a grande preocupação era com o Estado, com o interesse dos Estados. A partir no pós-Segunda Guerra Mundial, a atenção se volta para a proteção da pessoa. Então, todo esse sistema internacional de proteção de direitos humanos é elaborado visando a proteção da pessoa. Então, qual norma eu devo escolher? A interna ou a internacional? Depende do caso concreto. Eu tenho que analisar qual é a norma mais protetiva, qual é a norma mais benéfica para a pessoa. Cuidado com questões que digam que, eventualmente, pode ser resguardado o direito do Estado. Aqui, em direitos humanos, é sempre falso, porque o princípio que nos rege aqui é o princípio pro homine ou pro persona, tá? Não confundir com direito constitucional. Fico triste quando eu vejo os alunos falando, é tudo igual. Na hora de fazer a interpretação, é igual no direito constitucional. Não é. Não pensem assim, porque dá errado. Os princípios que regem são diferentes, tá? Então, não existe hierarquia de normas aqui. Não interessa se a norma está na Constituição brasileira ou se ela está num tratado que é supralegal, que está abaixo da Constituição. Se a do tratado que está abaixo da Constituição é melhor do que a que está na nossa Constituição, é a do tratado que deve ser utilizada. E isso aqui é o que deveria ser, tá? Não é o que ocorre na prática e muitas vezes não é o que o próprio STF defende, mas qual que é o princípio que deve reger essa interpretação? Pro homine ou pro persona, tá bom? Classificação dos direitos humanos. Aqui, de novo, um tópico que não está expresso no edital de vocês, mas que não dá para não falar. São as gerações ou dimensões de direitos humanos. E aí a gente tem uma teoria famosa, clássica, que foi desenvolvida pelo Karol Vazak, um jurista de origem tcheca que foi naturalizado francês
E ele foi proferir uma palestra em 1979 em Estrasburgo e fez aqui uma analogia, né? Ele disse que os direitos humanos eles viriam em gerações e fez uma comparação com a bandeira francesa e o lema da Revolução Francesa de liberdade, igualdade e fraternidade. Então, nós teríamos ali o azul como os direitos de liberdade, o branco a igualdade, o vermelho a fraternidade, ou mais modernamente, solidariedade. Essa costuma ser a teoria que as bancas cobram, mas a banca também pode cobrar uma nova interpretação, digamos assim, que foi dada a essa teoria por um constitucionalista brasileiro, que é o Paulo Bonavides. Então, gente, se a banca não disser nada, em regra, a gente vai seguir a classificação do Carol Vazak. Se a sua banca, não é o caso da Banca do Paraná nem do Pará, porque eles não indicaram autores, não é? Então, não dá para a gente saber qual é a fonte, mas se vocês perceberem que toda a questão segue a lógica do Paulo Bonavides, vocês vão responder de acordo com o Paulo Bonavides. Aí eu vou contar aqui a diferença, tá? Então, normalmente, até a terceira geração não tem diferença. Nós vamos ver. Então, os direitos de primeira geração ou de menção são os direitos de liberdade, os direitos civis e políticos que surgiram lá no século XVIII, no contexto do Estado liberal. A principal preocupação era proteger o indivíduo do próprio Estado, do arbítrio estatal. Então, vem direito à vida, liberdade em todas as suas formas, propriedade, e são direitos que, em regra, vocês não vão cair nessa pegadinha. Em regra, exigem não agir por parte do Estado. Em regra. Por isso são chamados de liberdades negativas, porque, em regra, é só o Estado não interferir e o seu direito está assegurado. Nessa parte aqui eu deixei o texto completo, porque é importantíssimo. Leiam, tá bom? Não deixem de ler, porque sempre cai em provas alguma questão sobre gerações, ou em direitos humanos, ou em direito constitucional. O que o ACR nos chama atenção aqui? O ACR é o André de Carvalho Ramos. O papel do Estado na defesa dos direitos de primeira geração é tanto o tradicional, papel passivo, abstenção em violar direitos humanos, então as chamadas prestações negativas, quanto ativo, pois há de se exigir ações do Estado para a garantia da segurança pública, administração da justiça, entre outras. Existem alguns direitos de primeira geração que vão exigir uma prestação positiva do Estado. Então, eu não posso dizer, como tem uma questão de defensoria aí que muita gente cai, que os direitos humanos de primeira geração, eles nunca irão exigir uma atitude estatal. Cuidado com essas palavras excludentes, sempre, nunca. Não, eu posso ter direito de primeira geração que exige uma prestação positiva. Isso é mais típico da segunda geração? Sim, mas eu não posso dizer que isso nunca vai acontecer com a primeira geração, tá? Fiquem atentos. Os direitos de segunda geração ou de menção, que são os direitos de igualdade, muito importante. Igualdade aqui no sentido material. Porque igualdade formal quer dizer que todos são iguais perante a lei, é direito de primeira geração. Igualdade perante a lei é direito de primeira geração. A igualdade, que representa os direitos de segunda geração, é a igualdade material, a igualdade no plano concreto, que se efetiva através da adoção de políticas públicas para buscar na prática essa igualdade. Então, aqui é claro que o Estado vai ter muito mais trabalho, ele vai ter que agir, né? Inclusive, ele vai ter que gastar, se programar financeiramente, e isso dificulta a implementação, a positivação não, né? Mas a concretização dos direitos de segunda geração é muito mais difícil, porque ela depende dessa atuação do Estado, que depende de um planejamento econômico. Então, lembrem-se de tudo que nos falta, que ainda é muito precário: saúde, educação, moradia, trabalho, lazer, assistência social, são direitos de segunda geração. São direitos econômicos, sociais e culturais. Esse problema não é só do Brasil, gente, ele é de todos os países. É muito mais difícil concretizar direitos sociais, eles exigem muito mais do Estado, são chamados de liberdades positivas, porque a atitude do Estado aqui é diferente, não pode ser negativa, ela tem que ser uma atitude
positiva, né? São prestações que nós vamos precisar aqui, um papel ativo do Estado para nos garantir esses direitos. Dois textos de destaque no cenário internacional que podem aparecer em provas: Constituição Mexicana de 1917, Constituição de Weimar de 1919, são constituições pioneiras na proteção dos direitos sociais. Aqui no Brasil, a primeira Constituição que trouxe direitos sociais como uma categoria independente, como direitos fundamentais, foi a Constituição de 34, governo de Getúlio Vargas, né? Então, referenciais importantes: Constituição Mexicana de 1917, Constituição de Weimar, que é a Constituição Alemã de 1919, e no Brasil, Constituição de 34, é o grande marco da proteção dos direitos sociais no Brasil. E a terceira geração ou dimensão são os chamados direitos de fraternidade ou solidariedade, são os direitos de titularidade coletiva, que também podem aparecer com o nome de direitos difusos, meta-individuais, coletivos em sentido amplo. Então, são direitos de toda a humanidade. Eu não consigo identificar, né, individualizar os sujeitos. Eles pertencem a todos. Então, aqui, o grande exemplo seria a proteção ao meio ambiente, mas também posso mencionar a proteção do patrimônio histórico, direito ao desenvolvimento dos países, direito das crianças e adolescentes, dos idosos, autodeterminação dos povos, e para o Carol Vazak, direito à paz. Atenção, para Carol Vazak, direito à paz é um direito de terceira geração. Normalmente, essa é a corrente utilizada em provas. Ah, professora, mas eu já vi banca que cobrou o posicionamento do Paulo Bonavides, e para o Bonavides o direito à paz é direito de quinta dimensão junto com a esperança. É verdade. Mas, em regra, cobra-se direito à paz como componente da terceira dimensão, junto com direito ao desenvolvimento e direito à autodeterminação dos povos, tá? O STF reconhece e utiliza essa teoria. Coloquei um exemplo aqui de uma decisão do Supremo em que ele menciona as gerações ou dimensões. Então, normalmente, em provas objetivas, as bancas, até para não se arriscarem, não gerarem anulação de questão, elas vão até a terceira geração. Se a banca quiser falar em quarta geração, isso fica difícil, porque aí cada autor já começa a trazer, né, um posicionamento, uma visão diferente. Mas nós temos direitos de quarta geração para alguns autores, como Norberto Bobbio, direito à tecnologia, informática, medicina genética. Isso não está bem definido na doutrina. O que o Paulo Bonavides diz? Para o Paulo Bonavides, que é a classificação trazida por Valério Mazzuoli, os direitos de quarta geração seriam os direitos que decorrem do fenômeno da globalização. Então, ele fala da participação democrática, a introdução de mecanismos de democracia direta, né, para promover uma participação mais direta na vida política do país, pluralismo, bioética e limites à manipulação genética. E, na quinta geração ou dimensão, o Bonavides defende um direito à esperança e coloca aí o direito à paz como um componente desse direito à esperança na quinta dimensão, direito à paz em toda a humanidade. Carol Vazak entende que direito à paz é direito de terceira geração. E aí, não dá para vocês saberem de antemão o que a banca vai utilizar. Tem que analisar lá na questão, né? Até pelas outras alternativas. Repito, é mais comum que as bancas adotem a teoria do Carol Vazak, porque ela já está consolidada, reconhecida pelos autores, pelo próprio Supremo, mas nada impede que a banca cobre o posicionamento do Paulo Bonavides, tá bom? Então, vocês já conhecem. Daí para frente, é cada autor falando uma coisa. Então, tem autor que diz que também temos uma sexta geração. Para alguns é um direito de buscar a felicidade, para outros é direito à água potável. Tem autor que já fala em uma sétima geração de direitos humanos, que seria um direito que nós temos a probidade administrativa. Olha que legal. Então, direito à boa administração pública.
a gente não precisava nem falar que isso é um direito fundamental, né? Já deveria ser e ser reconhecido como tal, mas vem aí como uma nova vertente, uma sétima geração, direito à probidade e boa administração pública. Tem uma corrente que eu acho muito sem sentido, mas eles falam de um direito à impunidade, que o país... Claro que isso, primeiro, não poderia ser visto como um direito, né? Totalmente contraditório. E outra coisa, não pensem que proteção de direitos humanos gera impunidade, ao contrário. Os tratados internacionais de proteção, eles sempre cobram uma postura do Estado, tanto que o Brasil, nos casos em que foi condenado na Corte Interamericana, ele sempre é condenado por não agir, por não oferecer prestação jurisdicional, acesso à justiça, por não punir. Cuidado com isso, tá? Direitos humanos não é sinônimo de não punição. Então, tem professores que levantam uma bandeira aí que, a meu ver, é totalmente equivocada, relacionando proteção de direitos humanos com alguma espécie de impunidade penal, ao contrário. Então, sempre respeitando o princípio da proporcionalidade, é um dever do Estado punir nas situações em que a lei prevê punição, né? E observando a regra da proporcionalidade, obviamente. Coloquei aqui também, pessoal, uma teoria que não está expressa no edital, que é muito mais típica de direito constitucional do que de direitos humanos, mas eu não gosto de deixar de fora porque pode aparecer, né? Eu gosto que vocês cheguem para fazer prova tranquilos, seguros. Então, vamos mencionar aqui a famosa teoria dos status de George Jelinek, e ele desenvolve essa teoria como uma forma de repúdio ao justnaturalismo. O Jelinek deixa bem claro que ele está focando aqui para desenvolver a teoria na relação Estado-indivíduo. A teoria do Jelinek não se aplica nas relações entre particulares, tá? Eu só faço essa análise na relação Estado-indivíduo. Então, é sempre a posição que o Estado ou que o indivíduo ocupa nessas relações. E aí ele vem nos dizer que existe um estado de submissão, um estado negativo, um estado positivo e um status ativo. Então, vamos lá. O estado de submissão, ou status subgestiones, ou estado passivo, aqui o indivíduo se encontra em uma posição de subordinação perante o Estado. Ele se subordina aos comandos estatais, ele tem deveres perante o Estado, né? O Estado exige determinados comportamentos e o indivíduo tem que cumprir. Por outro lado, aí eu vou aqui no status ativo, esse mesmo indivíduo também tem prerrogativas e faculdades perante o Estado, como o direito de participar da formação da vontade estatal, como o direito de exercer os seus direitos políticos, né? A própria participação política. Então, quando eu me submeto aos deveres, aos comandos estatais, estado de submissão. Quando eu tenho poder de participação, inclusive na vida política, status ativo. Então, façam esse contraponto. Outra análise, agora a própria postura do Estado. Eu posso ter uma postura negativa ou uma postura positiva, se parece muito com o que nós vimos aqui, direitos de primeira geração e segunda geração. No status negativo, nós temos a limitação à ação do Estado, é a proteção do indivíduo contra o Estado. Então, no status negativo, o Estado é negativo. O Estado não pode agir para não interferir na vida privada, para não violar liberdades individuais. No status positivo, nós temos direitos que exigem atuação estatal, porque sem atuação estatal, esses direitos não se concretizam. Então, aqui nós nos lembramos, né, dos direitos a prestações positivas, isso é muito mais típico de direitos de segunda geração, como saúde, educação, moradia, tá? Então, nós temos status de submissão ou subgestiones e o status ativo, status negativo, status positivo. Estudando assim, fica mais fácil até para vocês memorizarem. E o constitucionalista Peter Heberle propõe ainda um status ativos processuais. Ele vem
defendendo uma maior participação dos indivíduos nos processos, nos procedimentos de tomada de decisões, e foi a partir dessa visão que nós tivemos a adoção aqui no Brasil da figura do amicus curiae, a realização de audiências públicas pelo Supremo. Então, o Peter Heberle, ele defende uma sociedade aberta dos intérpretes da Constituição. É uma obra dele, lembrem-se disso para vocês se lembrarem da ideia, né? Todos nós deveríamos participar da interpretação, principalmente do texto constitucional e das normas, e participar ativamente de processos, já que isso tudo nos atinge. Então, em um Estado democrático, nós precisamos desses instrumentos que possibilitem a nossa participação ativa nos processos, nos procedimentos. Então, lembrem-se das audiências públicas e da figura do amicus curiae. Por fim, aqui para fecharmos esse tema de teoria geral dos direitos humanos, nós temos a famosa classificação conforme o direito internacional dos direitos humanos. Então, aqui, gente, é a mais simples de todas, né? Os tratados de direitos humanos, eles costumam ser divididos em tratados relativos a direitos civis e políticos, que são direitos de primeira geração, e os tratados relativos aos direitos econômicos, sociais e culturais, que são direitos de segunda geração. Os direitos de terceira geração, eles ainda não têm uma regulamentação muito expressiva no cenário internacional, porque são direitos mais novos. Então, os tratados eles se dividem basicamente em tratados relativos a direitos civis e políticos e tratados relativos a direitos econômicos, sociais e culturais. Simplesmente isso é fácil de perceber, né? Então, essa é a classificação conforme o direito internacional dos direitos humanos. Coloquei aqui que principalmente a banca do Paraná, que me parece uma banca mais teórica, me parece, tá, gente? Não temos grandes referenciais, porque não tem muitas provas de direitos humanos, tem uma prova de defensoria com matéria diferente, muito mais ampla, não dá para levar em consideração. Mas até pelo que eu olhei de direito constitucional, que eu também conheço, leciono, a banca me pareceu uma banca que tem mais forte esse viés teórico, filosófico, tá? Me pareceu. Então, não deixem de lado esses conceitos, essas classificações, porque eu penso que uma questão vai ser em torno disso. Coloquei aqui 3 questõezinhas para a gente treinar. Vamos lá? Primeiro, essa aqui é ótima para vocês gravarem a diferença entre direitos humanos e direitos fundamentais. Conceitualmente, os direitos humanos são os direitos protegidos pela ordem internacional contra violações e arbitrariedades que o Estado possa cometer às pessoas sujeitas à sua jurisdição. Por sua vez, os direitos fundamentais são afetos à proteção interna dos direitos dos cidadãos, os quais encontram-se positivados nos textos constitucionais contemporâneos. Correto, perfeita. Essa é a distinção entre direitos humanos e direitos fundamentais. Guardem para vocês estudar essa questão. Segunda questão, assinale a alternativa incorreta sobre os princípios ou especificidades dos direitos humanos. Gente, muito cuidado, quando a banca pede a incorreta, para tudo, nosso cérebro é programado para buscar a resposta certa e a banca quer a errada. Então, quem nunca, né, marcou a certa quando a banca queria a errada? Grifem, circulem a palavra, escrevam do lado incorreta, reforça o recado aí para o seu cérebro. A indivisibilidade dos direitos humanos se refere a que não se pode cindi-los e que devem ser reconhecidos e protegidos unitariamente. Correto. Lembrando que eles são protegidos de forma individual, mas eles formam um todo indivisível, tá? Mas aqui poderia até gerar alguma dúvida, né? Mas você vai buscar a mais errada, não vai ficar brigando com a questão, tá? Dica para vocês. Não fiquem brigando com a questão, não vai ficar nervoso na hora da prova, segue o fluxo. A banca quer errada, tem gente que encontra 2 erradas, vê que tem uma mais errada, mas quer dar uma, né, de cri-cri, vai criar caso com a banca e falar, vai ter que anular. Não contem com isso. Por mais que você não concorde, marque a mais errada. Porque às vezes é claro que é uma mais errada, por mais que a outra seja um pouco errada, eu quero a mais errada e ponto.
Letra B. A inalienabilidade dos direitos humanos se caracteriza por vedar a sua disposição pecuniária com o objetivo de venda. Correto, são direitos que não têm esse conteúdo econômico. Letra C. A imprescritibilidade dos direitos humanos reconhece que o seu exercício se dá no tempo correto, devendo ser exigido sob pena de perecimento. Errado, porque senão seria prescritível, né? Não existe essa ideia de perecimento, portanto, a incorreta é a letra C. Letra D. A irrenunciabilidade dos direitos humanos se refere à vedação da própria pessoa de permitir violações a esses direitos. Correto. Eu não tenho poder de permitir que outros violem os meus direitos, porque eles são irrenunciáveis. E letra E. A proibição do retrocesso representa que os direitos humanos já concretizados e alcançados não podem mais ser suprimidos. Correto. É a proibição do efeito cliquê, proibição do efeito catraca, né? Eu não posso regredir, só progredir, melhorar. Portanto, incorreta, letra C. Por fim, questão número 3, a respeito dos marcos históricos, fundamentos e princípios dos direitos humanos, assinale a opção correta. Segundo a doutrina contemporânea, direitos humanos e direitos fundamentais são indistinguíveis. Por isso, ambas as terminologias são intercambiáveis no ordenamento jurídico. Errado. A letra A está nos dizendo que não existe diferença entre direitos humanos e fundamentais, e nós já falamos que existe, sim. Então, errada. Letra B. Os direitos humanos estão dispostos em um rol taxativo que foi internalizado pelo ordenamento jurídico brasileiro com a promulgação da Constituição Federal de 1988. O rol não é taxativo, ao contrário, o rol é aberto, é meramente exemplificativo. Lembre-se do artigo 5º, parágrafo 2º, a nossa cláusula de abertura constitucional. Isso também vale para direitos humanos. Letra C. No Brasil, os direitos políticos são considerados direitos humanos e seu exercício pelo cidadão se esgota no direito de votar e ser votado. São os únicos direitos políticos que nós temos? Claro que não, não é? Temos o direito de procuração popular, temos o direito de participar e de fundar partidos políticos, de criar partidos políticos. Então, existem outros direitos, o direito de participar de plebiscitos, de referendos. Então, não é só votar e ser votado, temos outros instrumentos. Letra D. A dignidade da pessoa humana, princípio basilar da Constituição Federal de 1988, é fundamento dos direitos humanos. Correto, é fundamento pela DUDH, dos direitos humanos, e é um fundamento da República, que está no artigo 1º da nossa Constituição. Certinha a letra D. Letra E. Em razão do princípio da imutabilidade, os direitos humanos reconhecidos na Revolução Francesa permanecem os mesmos ainda na atualidade. Claro que é falso, nós já sabemos da historicidade dos direitos humanos, da evolução histórica que foi necessária aí para que esses direitos, para que chegássemos a esse conjunto de direitos que nós temos atualmente. Certo? Então, fechamos aí essa parte inicial da teoria geral, das noções gerais de direitos humanos. E aí nós voltamos daqui a pouco para falarmos da afirmação histórica e da incorporação e interpretação dos tratados internacionais de direitos humanos. Até já!